Chegou, meu amigo. Santimingo já está em Salvador. Neste período de transferências, as madrugadas em Salvador têm sido animadas. Na última noite, desembarcou na capital baiana Santiago Mingo, zagueiro de 23 anos, que é esperado pelo Bahia. Formado no Boca Juniors e com passagens pelo Barcelona, Santiago chega com status de titular ao tricolor. O atleta disputou as últimas 2 temporadas pelo Defensa e Justiça da Argentina. Em 2024, foram 40 jogos disputados, com 4 gols marcados e 1 assistência. Agora o zagueiro realiza exames médicos e deve assinar o contrato na sequência. O Bahia pagará cerca de 4,5 milhões de dólares pelo jogador e o contrato será válido por 5 temporadas. Mingo é esperado como o 6º reforço do Bahia. O mercado da bola continua quente na cidade tricolor. Novas movimentações podem acontecer a qualquer momento. É, meu amigo, viva o amor. Hein, Fabinho? Pois é. Ó, esse lado esquerdo do Bahia foi um problema o ano passado, né? A zaga em si. Muito se pediu o Gabriel Xavier, o Ceni mantinha lá a dupla dele, o Canu titular absoluto, até o momento que ele fez a mudança. Quando o Gabriel entrou, deu uma estabilizada. O próprio Canu passou a jogar um futebol melhor, né? Mesmo assim, não inspira tanta confiança. O Bahia traz o Mingo para, muito provavelmente, ser titular da posição. É um jogador jovem, viu, Ju? Também vai... A tendência é que ganhe a posição. Acho que trouxe para isso ou para encorpar o elenco. Eu vejo as contratações do Bahia, os atletas com um nível muito similar aos titulares, né? O Bahia sofreu ano passado e deu sorte também, viu, Zé e Bará? Por quê? Porque Caio Alexandre, Jean e Everton praticamente não se machucaram. E poderiam ter se machucado. Eles passaram um dado momento, 10 ou 15 jogos aí, com 2 cartões, segurando. E o Bahia pontuando. Então, eu vejo uma equipe com um banco, com peças que podem ganhar a posição no decorrer e naquele mesmo padrão dos titulares, nos melhores momentos dos titulares. E também, quando você tem um elenco mais homogêneo nesse aspecto, você aperta o rendimento. Porque, quer queira ou não, mesmo com o máximo de profissionalismo que eu sei que tem, o Caio Alexandre sabia que ele era um titular absoluto, que ele não corria tanto risco. O Jean também sabia disso, né? O próprio Cauli. Então, quando você tem peças ali, você obriga todo mundo a pisar no acelerador, porque tira se der da zona brecha, de conforto. Tira da zona de conforto. Se você perder a posição, a chance de voltar é pequena. Como são 5 competições, no fundo, todo mundo vai jogar e tem que estar num padrão bastante alto. O Bahia, eu espero que tenha sido realmente acertado essas contratações. Eu acho que futebol hoje eu não vou muito pelo nome, não. Eu vou pelo aquilo que produz e aquilo que faz dentro do campo. Aquilo que o treinador propõe a fazer, o esquema que ele tem e também o mais principal, que esses jogadores saibam fazer aquilo que ele quer. A gente viu que no campeonato passado aí, algumas contratações, Rogério teve um pouco de dificuldade, que ele falava que o jogador não se enquadrava no esquema, que sofria muito, que não conseguia ajustar, outro não tinha corpo, ele estava sempre falando isso. Eu espero que tanto ele como a diretoria do Bahia seja bem prudente e tenha procurado dentro desse tempo todo esses jogadores que ele enxergou essa necessidade para que ele possa realmente mexer um pouco mais no time, variar a jogada. O Bahia precisa ter variações. E o mais importante disso tudo é trazer um centroavante de área, que ele bote esse jogador para jogar, porque eu joguei no time de 88 e às vezes você quer fazer tem uma opção, uma forma de jogar que você sofre. E isso era com o Renato, que era um jogador que era definidor. Renato não sabia tabelar, Renato não sabia segurar a bola. A gente tinha muita dificuldade, porque quando a bola chegava em Renato e o pessoal do meio estava saindo para o ataque, perdia essa bola, a gente tinha que compor, tinha que correr para resgatar essa bola, chegava lá de novo, batia e voltava quando não era uma conclusão de Renato. Então, pelo estilo que o Bahia joga, essa bola precisa ficar mais no atacante, ou ter uma definição mais assertiva.
e eu espero que esse jogador seja o William José e que o Bahia também não fique só nesse atacante. Precisa ter outro atacante para as competições que vamos ter esse ano. Eu estou no meio termo dos dois. A Nelson foi muito feliz quando fala que quando você traz... Para mim, o Bahia chegou a jogar jogos, nota 9, Nelson e Zé. Mas ele foi um time 8, os titulares. Quando entrava o banco, caía para 6, 6,5. E sofria. Tinha jogos que era 5. Quando você tem um time 8 e traz contratações que faz esse time 8 acelerar, esse time pode se manter de 8 acima. E aí você tem uma probabilidade, torcedor, apenas probabilidade maior de dar certo dentro de campo. De dar certo na busca dos resultados. De dar certo na superação dos adversários e a conquista dos pontos. Então essa é uma perspectiva que a gente vê muito maior do que o ano passado. Eu cheguei a dizer aqui no Jogo Aberto que quando o Rogério olhava para o banco, dava dó. E dava dó realmente. Ele vai olhar para o banco hoje, Nelsinho, ele vai dizer assim, se eu precisar de um primeiro volante de característica tal, eu tenho Rezende no banco. Se eu precisar de um volante, primeiro volante de característica Y, eu tenho o Acevedo. Se eu precisar de um primeiro volante que saia com qualidade, mas que morda, eu tenho o Eric. Eu tenho o Eric para fazer a do Caio, eu tenho o Eric para fazer a do Jean, eu tenho o Michel Araújo para fazer a do Jean, eu tenho o Nestor para fazer a do Cauli, quem sabe também um terceiro homem de meio de campo, mais defensivo para liberar um próprio Everton ou um Cauli, como esse meia de mais construção. Então, ele passa a ter, Zé e Nelsinho, um repertório maior que ele não tinha. E peças polivalentes com capacidade de fazer bem várias funções, não só uma ou duas. Ganha em qualidade o elenco do Bahia, principalmente com o zagueiro. Vamos